Bom dia, meus amigos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estão vendo esse vídeo no nosso canal. Então, em primeiro lugar, gostaria de me apresentar novamente. Então, eu sou a Graciele Borges, vou estar com vocês hoje durante mais este estudo deste capítulo de hoje, que vai ser o de número 33. Bom, primeiramente fazemos as nossas introduções iniciais, então eu gostaria de pedir a todos vocês, se possível, vejam a descrição aqui do vídeo, que está logo abaixo, tem todas as nossas redes sociais, se vocês puderem, compartilhem, sigam, curtam o canal, porque isso nos ajuda muito, caso as redes sociais, mais propriamente o YouTube, seja porventura aí remunerado, toda a verba ela será direcionada à caridade, assim como a casa ela já faz umas obras de caridade há muitos e muitos anos. Então, caso vocês queiram também conhecer a casa, todos serão muito bem-vindos, né? Aí embaixo, aqui no descritivo, também tem os nossos endereços. Caso vocês queiram participar presencial, podem também levar algum item que será bem-vindo aos nossos irmãos menos favorecidos, como itens de higiene, itens de cesta básicas, também itens de vestimentas. Nós estamos aí em pleno inverno, agasalhos, então tudo será muito bem-vindo. Então, feito aí essa nossa introdução, gostaríamos de fazer uma oração inicial de abertura do nosso comentário evangélico de hoje. Então, nós convidamos todos os nossos irmãos que nos acompanham a silenciarmos agora as nossas mentes, rogando a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Criador, e aos amigos espirituais que aqui estão junto a nós neste momento de estudo, de comentário evangélico, que possam nos orientar, que possam nos instruir, para que possamos obter deste estudo de hoje o melhor aprendizado possível. E, acima de tudo, não só o aprendizado, mas que possamos aplicar em nossas vidas, nas nossas rotinas diárias, para que possamos, como seres humanos, evoluirmos no amor de Cristo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, meus irmãos, nós iniciamos então hoje mais um comentário evangélico do livro que está sendo estudado, que é As Leis Morais da Vida, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Então, a lição de hoje é a lição de número 33, Amizades e Afeições. Eu tô olhando aqui na lateral porque eu tô lendo o livro no computador, tá bom? Então, vamos iniciar aqui a leitura. Não apenas a simpatia como ingrediente único para facultar que os afagos da amizade te adornem e elevem o espírito. Muito fácil ganhar como perder amigos. Quiçá difícil se apresente a tarefa de sustentar a amizade ao invés de somente consegui-la. O magnetismo pessoal é um fator importante para promover a aquisição de afetos. Todavia, se comportamento pessoal não se padroniza e se sustenta em diretrizes de enobrecimento e lealdade, as amizades e afeições não raro se convertem em pesada canga desagradável parceria que culmina em clima de animosidade, gerando futuros adversários. Então, assim, nós lemos aqui alguns parágrafos, né, da lição, e nesse início
Nós já observamos, né, no parágrafo inicial, uma observação bem interessante, né? Que é muito fácil ganhar amigos, muito fácil. E é muito fácil perder também. Mas o complicado é manter os amigos. Então, isso é bem interessante. Embora algumas pessoas, né, obviamente, não tenham muita facilidade, né, em desenvolver amizades, né, ainda assim, se você tiver um pouquinho de iniciativa e tudo mais, você consegue, né, cativar pessoas. Mais à frente aqui na lição, nós vamos ver, né. Mas manter uma amizade é algo desafiador. Então, nós podemos utilizar essa palavra. E nos dias de hoje, sobretudo, é muito mais desafiador ainda. E lendo a lição à frente, nós vamos entender o porquê, né? Então, vamos continuar aqui a lição. Nesse particular, existem pequenos fatores que não podem nem devem ser relegados a plano secundário, a fim de que sejam mantidas as afeições. A planta não irrigada sucumbe sob a canícula. O grão não sepulto morre. O lume sem combustível se apaga. A máquina sem graxa arrebenta-se. Assim também a amizade, que sem o sustento da cortesia e da gentileza se estiola. Então, aqui, nesse trecho, nós podemos observar verdadeiras orientações, né? Verdadeiros conselhos aqui, maternos, né? De que, por que as amizades, elas acabam sucumbindo, né? Elas acabam aí se desmoronando, elas acabam terminando. E nesses conselhos, a gente observa algo muito lógico, se nós pararmos para analisar, né? Como, por exemplo, algumas ilustrações, né? Alguns exemplos muito claros de plantas, né? Por exemplo, a planta. Se você deixar uma planta sobre o sol, sem rega, o que vai acontecer? Ela vai murchar, né? Vai murchar até o ponto dela morrer, né? Isso é algo muito lógico. O livro aqui ainda nos traz o exemplo do grão. Se você pegar um grão, uma sementinha, e você aí não enterrar, não vai nascer, né? Então, é uma coisa muito lógica, não vai virar uma planta, não vai crescer, né? Então, parece algo absurdo, mas é algo lógico, né? Então, se você não colocar combustível, né, numa lamparina, por exemplo, ela vai se apagar, né? Uma máquina, qualquer máquina que seja, sem uma graxa, né, algo ali para lubrificar, com o uso, ela vai arrebentar. Ela precisa aí de um lubrificante que seja, né? Então, o parágrafo final aqui nos chama a atenção que a amizade, ela é da mesma forma, né? Então, ela tem que ter aí um sustento. Então, o texto nos traz aí como exemplo, né, da cortesia e da gentileza. Senão, ela vai se apagar, né? Ela vai, como a plantinha, ela vai morrer. Então, é a mesma coisa. Então, às vezes, né, a gente pode pensar, cultivei uma amizade, fiz um amigo, né? Se eu não regar essa amizade constantemente, se eu deixar essa amizade lá no sol como uma plantinha, esquecer dela e não fazer a devida manutenção, o que vai acontecer, né? Quando eu, porventura, precisar desse amigo e me lembrar que ele existe, né? Infelizmente, é assim que acontece hoje, na maioria das vezes, né? A gente só se lembra de alguém quando a gente precisa, né? Quando a gente vai até a pessoa, assim como a plantinha, né? Eu tenho uma horta de temperos, eu vou fazer um vinagrete.
preciso de uma salsa. Vou lá na horta, lembrei que eu tenho uma salsa, né? Só que eu só lembrei dela esse mês, mas eu plantei faz um mês, né? Então ela ficou lá no sol, esturricando, né? Então o que que acontece? Eu fui até lá, morreu. Então, é exatamente isso que o texto nos traz, né? A amizade é da mesma forma, não deixa de ser diferente. Então, é muito interessante a gente refletir sobre isso. Então, vamos continuando aqui o texto. Se desejas preservar teus amigos, não creiais consegui-los mediante um curso de etiqueta ou de boas maneiras, com que muitas vezes a aparência estudada, artificial, substitui ou esconde os sentimentos reais. Então, esse parágrafo também ele é bem interessante, né? Porque a gente pode pensar assim, então quer dizer que é só eu ser muito educado, ter boas maneiras com o meu amigo, que eu vou conservá-lo? Não, não basta, né? Então, Joana de Ângeles, ela nos traz essa informação aqui, né? Então, não basta a gente fazer um curso de boas maneiras, de etiqueta, né? Como sentar-se à mesa. Não, não é o suficiente. Existem outras coisas por trás, né? Então, vamos continuar o texto para que a gente entenda e desvende aí. Os impositivos evangélicos que te apliques ser-te-ão admiráveis técnicas de autenticidade que funcionam como recurso valioso para a sustentação do bem, em qualquer lugar e em toda situação, com qualquer pessoa. A afabilidade, a doçura, a gentileza de alguém aparentemente destituído de simpatia conseguem propiciar a presença de amigos, retê-los e torná-los afetos puros para sempre. Amizade que se desagregam ou se desgastam exatamente após articuladas no período em que consórcios fraternos se descuidaram de mantê-las. Então, aqui, né, nós observamos que, como diz o parágrafo anterior, né, não é um curso de boas maneiras, boa educação, como sentar-se à mesa, não basta para termos amigos, né? Então, o que seria um impositivo aqui para nós termos, e o melhor, não é termos, né? Porque o início do texto nos fala claramente que é fácil tê-los e mais fácil ainda é perdê-los, mas mantê-los, né? Então, qual seria? Se não adianta eu ter um manual de etiquetas e boas maneiras, se não me é suficiente para mantê-los, então qual seria aí, né, um dos requisitos principais para manter estes amigos? Então, o texto nos mostra muito claro. O impositivo principal é o impositivo evangélico. Então, se você tiver os princípios elevados de Jesus no seu coração, você vai conseguir manter este amigo por muito tempo. Então, essa amizade, ela não vai se desfazer, porque você vai ter os sentimentos fraternos no seu coração. Então, essa amizade, ela vai se perpetuar no tempo, né? Como o próprio texto aqui, o parágrafo nos diz, quem sabe para sempre, né? E nós vemos aqui, se a gente for parar para pensar, né? Até no próprio exemplo de Jesus, quando ele escolheu os seus apóstolos, né? Como ele escolheu todos os seus apóstolos, ele utilizou dessa forma fraterna. E foi desta forma, com todo o seu amor, a sua amorosidade, a sua fraternidade nessa escolha, no seu trato, né? Dessa forma, os apóstolos assim continuaram seguindo a ele, ainda que ele não estivesse presente, né? Até o final de suas vidas. Então, isso é muito importante. A amizade deles para com Jesus permaneceu, ainda que Jesus presencialmente, né, em corpo físico, estivesse com eles. Então, essa é uma lição muito interessante
para que a gente reflita, né? E para que a gente também tenha aqui, né, um pensamento, né, nestes parágrafos que é interessante, se a gente for parar para pensar, né, que envolve a ação também, né? Quando o parágrafo anterior, né, nos diz sobre regar, nos diz sobre colocar uma graxa, nos diz sobre observe, né? Se a gente for parar para observar atentamente, nos dá o que? Ordens, né? De fazermos o que? Ações. Então é bem interessante, né? Porque se a gente for parar para pensar, são movimentos que a gente precisa fazer, né? Movimentos bons, movimentos fraternos, estarmos ali alimentando. E às vezes, né, a gente conquista uma amizade e a gente acha que tá tudo bem, a gente esquece ela lá numa prateleira, né? E só quando a gente precisa, a gente vai lá e se lembra que ela existe e vai lá pegá-la, né? Mas não, são atos, a gente tem que manter. Então, são atos de ações, são atos de regar, né? São atos ali de lubrificar, são atos de colocar um combustível. Então, são atos realmente, lógico, né? De uma forma ilustrativa, mas são atos de se manter vivo. Então, a gente precisa de ações. A gente precisa estar sempre ali, né? Alimentando, assim como Jesus fazia também com os seus apóstolos, né? Então, isso é muito interessante de se observar. Então, continuando aqui a leitura do texto, e isso normalmente ocorre como consequência de atitudes que se podem evitar, né? Então, aqui nós vamos ver nos próximos trechinhos aqui algo que nós podemos fazer para que a gente não perca os amigos. Então, tem mais ações aqui, como nós dissemos anteriormente. Tudo está envolvido ações. Então, tudo é dinâmico, a nossa vida é dinâmica. Então, a gente precisa estar em constante movimento. E até para que a gente não perca os amigos, a gente precisa fazer algo. Então, aqui tem algumas orientações, são bem interessantes. A primeira, né, que nós devemos evitar, tá? Um olhar agressivo, a palavra ríspida, o atendimento hostil ou a negligência, a lamentação constante, a irreverência acompanhada pela frivolidade, a irritação contínua, a queixa contumaz, o pessimismo vinagroso. Então, aqui nós observamos que são muitas as ações que, se nós formos fazer, evidentemente, né, se não for um amigo muito resiliente, que goste muito da gente, muito provavelmente a gente vai afastar o amigo, né? Então, como tem, eu acho que os meus irmãos aqui que estão me ouvindo, né? Como tem aquelas pessoas chatas, né? Já viram aquelas pessoas chatas? Quando entra no ambiente, ninguém quer ficar. Entrou no lugar, todo mundo saiu, né? O chefe chato que convida para jantar, para almoçar, e cada um tem um compromisso, né? Já tem um almoço, já tem alguma coisa para fazer, porque ninguém quer a companhia dele. Mas por quê, né? Porque com certeza tem alguns desses pré-requisitos aqui que a criatura faz, né? Ou quem sabe nós mesmos não praticamos isso. Então é bom a gente refletir, né, sobre essas situações, né? E é bem interessante, né, a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque às vezes, né, a gente acaba cometendo muitas dessas situações, né, no nosso cotidiano, sem a gente nem perceber, né, infelizmente. E, por exemplo, né, é interessante a gente ver que às vezes a gente acaba fazendo concurso de sofrimento, né? Então, ou às vezes a gente acaba ouvindo ao lado alguém fazendo concurso de sofrimento. Aí uma pessoa diz assim: "Ah, eu estou com um nódulo, né, no seio".
Aí a outra pessoa diz assim: ah, é? Nossa, mas eu já tive câncer de mama, né? Isso daí não é nada. Aí uma outra pessoa diz: ah, eu tenho uma dor de cabeça horrível, né? Estou com uma dor de cabeça. Aí outro diz: sério? Nossa, olha, mas eu sei o que é isso, eu sei até o que é pior, porque eu tenho uma enxaqueca crônica, então eu te entendo. Você nem sabe o que é dor. Ter uma enxaqueca é muito pior, né? Então a gente vê, por exemplo, este é um dos exemplos, tá? Então, tem muitas situações que a gente faz que a gente acaba perdendo amigos, né? Então, é bem interessante a gente parar para refletir sobre isso. Então, esse texto aqui, ele nos traz lições muito valiosas, né? Para a gente realmente parar para pensar sobre isso e não nos deixarmos aí limitar, né, pelas nossas imperfeições. Então, uma outra coisa bem interessante para a gente pensar também, né, é que cada um de nós somos um universo. Cada um de nós somos um ser. Então, nós vamos ter imperfeições. Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? Ninguém aqui é perfeito. Então a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa entender um pouquinho sobre isso e ser um pouco mais tolerante com as imperfeições dos outros, né? Então, vamos continuar aqui no nosso texto. Os amigos são companheiros que também têm problemas. Por essa razão, se acercam de ti. Então, aqui, essa frase, ela diz muito sobre o que nós acabamos de falar agora, né? Então, a gente tem que ter essa generosidade no nosso julgamento, né? Porque muitas vezes a gente fala, a gente pensa, né? Mesmo que a gente não fale, ah, chegou o chato ali, né? Mas será que às vezes a gente também não é o chato? Só que de uma outra forma? Então é interessante, porque nós não somos perfeitos. E às vezes, se aquela pessoa que a gente acha que é chata, às vezes, se ela está nos procurando, é porque ela vê uma luz em nós. Então é algo para a gente pensar, ter um pouco de carinho e compaixão neste pensamento, né? E nada pedir sem dar de nós mesmos, né? Então, às vezes a gente pede muito, mas a gente não dá. Então, antes da gente pedir algo para alguém, a gente tem que dar um pouquinho de nós também, né? Você já viu aquela história de, às vezes, tem um amigo que pede, 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 mas nada ele dá? Será que nós não estamos fazendo isso também? Né? Será que nós não somos aquele que pede, 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 mas na hora de dar um pouco de si a gente não dá? A gente reclama daquele chato, ah, lá vem o chato de novo. Então, é algo aí de se pensar, né? Será que nós estamos exercendo a fraternidade que Jesus nos ensinou com os nossos amigos? Então, é algo muito valioso para que a gente reflita, né? E como a lição nos diz aqui, todos têm problema, né? Todos nós temos problemas. E por essa razão, nos acercamos de pessoas, né? Por quê? Porque todos nós, de certa forma, nos ajudamos. E agora me veio até um pensamento bem interessante. Às vezes, nós queremos muito, nós esperamos muito de um amigo. Só que às vezes ele não pode nos dar aquilo que nós esperamos dele, né? Então, assim, vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho. Tem amigo que é aquele amigo conselheiro. Sabe aquele amigo que é pau pra toda obra, né? Aquele amigo que se você estiver triste, você liga para ele. Ele esteja onde ele estiver, ele larga tudo, ele vai até você.
Ou ele fica com você no telefone, ele fica com você no WhatsApp e ele te dá conselho. Enquanto ele não sente que você está bem, ele não para de conversar com você. Então, este é o amigo preocupado, é o amigo amoroso, é o amigo conselheiro. Mas se porventura você tiver uma mudança para fazer e precisar que ele carregue caixa, que ele te ajude, esquece, ele não vai fazer isso por você. Por quê? Ele é o amigo conselheiro. Só que aí existe outro tipo de amigo, que é aquele amigo que não, ele vai carregar o peso, ele vai te ajudar, ele vai lá, ele vai arrastar as coisas, ele vai organizar. Se você não tiver um caminhão de mudança, ele vai ligar, ele vai fazer os corres, né? E ele vai largar tudo para correr atrás das coisas para você. Mas, se você precisar de um ombro amigo, esquece. Ele não tem tempo para isso. E ele também não tem paciência para choradeira. Já pensou sobre isso? Cada um é bom com uma coisa diferente. Tem aquele outro amigo que, se você precisar de dinheiro, alguma coisa, ele vai te emprestar, ele vai até te dar. Mas qualquer outra coisa, não conte com ele. Então, o que a gente quer dizer com isso, né? O que eu quero dizer com isso? Cada um, ele é bom com alguma coisa, mas às vezes nem todo mundo é bom com tudo, né? Então, isso é algo muito interessante da gente se pensar, sabia? Da gente analisar, né? Porque às vezes nós aqui, na nossa ignorância, a gente espera de todas as pessoas que elas sejam 100%. Mas será que eu sou 100% em tudo? Será que eu estou sendo 100% em tudo? Então, por que a gente quer que as pessoas sejam 100% em tudo? Às vezes nós somos um pouco intransigentes, nós não somos fraternais. Então, é algo para a gente pensar um pouquinho, né? Então, essa lição é uma lição muito interessante para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? E vamos continuar aqui para a gente finalizar, que ainda falta um pouquinho para a gente ler aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Usa no trato eles quanto possível a bondade e a atenção, a fim de que, um dia, conforme Jesus enunciou, já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi do Pai, tornando-te legítimos amigos de todos. Consequentemente, fruindo as bênçãos da amizade e da afeição pura. Então, olha só, assim a gente termina aqui, né, essa lição maravilhosa. Então, se a gente for observar, né, o foco aqui dessa lição é uma evolução. Mas é uma evolução não individual, é uma evolução coletiva. Quando se diz amigos, é isso. É que a gente troque, é uma troca, porque ninguém vive bem sozinho. Então, nós estamos aqui para evoluirmos, mas a gente precisa do outro para que essa evolução aconteça. Então, é uma ajuda simultânea, uma evolução coletiva. E para isso, é necessário haver essa fraternidade, né? Sem isso, sem muito amor, a gente não vai conseguir, né? E Cristo, as lições, o Evangelho, ele nos traz todas essas orientações para que a gente consiga conviver com as pessoas e para que a gente consiga, né, nos evoluirmos através destas lições, destes aprendizados, né? Então, a cada instante da nossa vida, a gente pode refletir um pouquinho sobre cada lição, nos transformarmos e evoluirmos um pouquinho, né? À medida que a gente consiga evoluir como pessoas e conviver com as pessoas, né? De forma
a não criarmos inimigos, nós vamos evitar problemas futuros. Essa é uma lição sobre a amizade, obviamente, né? Só que nem sempre isso é possível também. A gente sabe muitas vezes que, às vezes, algumas pessoas nos cercam que, ainda que nós tentamos, né, mantermos uma amizade, é uma via de mão dupla. E nem sempre isso é possível. Algumas pessoas, elas podem nos ver como inimigos, mas ainda assim cabe a nós não termos esse desejo no nosso coração e fazermos o que tiver ao nosso alcance para que nós não tenhamos esse sentimento. Por quê? Porque se a gente alimenta isso, isso vai se reverter no futuro de uma forma muito negativa para a gente. Nós seremos as nossas próprias vítimas, nós sabemos disso, né? Como diz, a vingança é um veneno que você dá para o outro, mas que você próprio toma. Então, é algo muito interessante da gente refletir, né? Então, o mal que você pensa que você está fazendo para alguém, na verdade, você está fazendo a si próprio. Então, quando você perdoa, da mesma forma que quando você perdoa alguém, você está fazendo um bem, sobretudo a si próprio, porque você está evitando um prejuízo, um malefício muito grande lá na frente, né? Conforme a nossa crença, conforme nós sabemos que vai ter um emaranhado lá na frente, isso será muito prejudicial a todos nós, né? Então, Cristo nos ensina desta forma a não mantermos acesa essa chama da inimizade, né? Embora o texto fale da amizade, ele fala também sobre isso, ele nos chama a atenção sobre isso, né? Sobre as consequências de nós termos uma atitude também pitoresca, né? E, de certa forma, nós nutrimos aí, com essa atitude, com essa animosidade, inimigos. Isso pode ser muito ruim, muito desastroso para nós. Então, é algo aí para a gente refletir também, tá? Vamos refletir aí na animosidade que nós estamos tendo, o que isso pode estar gerando às pessoas. Então, é bem interessante. Então, que a todos o momento, né, da nossa vida, a gente reflita que o ingrediente principal para o nosso desenvolvimento é o amor em Cristo e a caridade, né? São os ingredientes principais. Então, sem o amor e sem a caridade, a nossa evolução, ela é muito difícil mesmo, meus irmãos. E nós sabemos que é complicado também fazermos isso, mas nós precisamos, não é verdade? Então fica aí esse excelente estudo de hoje, esse excelente aprendizado. E com esse estudo, esse aprendizado maravilhoso, nós vamos terminar hoje o nosso estudo, graças a Deus e graças a Jesus, né? Então, vamos agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, agradecendo aos amigos espirituais, a todos que aqui estão conosco durante mais esse estudo maravilhoso. Que Jesus possa estar nos acompanhando durante essa semana que iniciará e que nós possamos aplicar todo este amor, toda esta fraternidade nos nossos dias para que possamos, além de fazermos, mantermos os nossos amigos e que tenhamos também um pouquinho de paciência com eles, porque assim como todos os seres humanos somos falhos, mas que Jesus nos inspire a mantermos este foco de fé, de perdão, de fraternidade e de caridade sempre aceso em nossos corações. Que assim seja então, meus amigos. Beijos fraternos no coração de vocês. Tenham aí uma excelente semana. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Até o nosso próximo estudo.